Olá, boa noite. Aqui quem fala é pastor Hélio Pilvezan Filho. Estamos aqui na Igreja de Interlagos. Hoje é dia 1/7 de 2025, agora são 20 horas e 3 minutos. Hoje nós temos é uma terça-feira, o nosso culto da doutrina bíblica, que ocorre semanalmente, às terças-feiras, às 20 horas. Então, você está convidado a participar conosco. E também temos o culto da família, todo domingo às 18 horas. O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você vai encontrar lá os horários de culto e um botãozinho ao vivo lá, ok? Temos também o Facebook e o Instagram, só nos procurar lá que você vai encontrar. As perguntas podem ser encaminhadas para o faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br ou então no meu WhatsApp, que também está lá na página. Peço para que você curta, comente, compartilhe e diga da onde que você está assistindo a gente. Assim a nossa página o nosso canal vai ter alguma relevância aí. Tá bom? Seja bem-vindo e antes de eu passar a palavra, eu quero recomendar que você assista, só um minutinho, acho que tem gente chegando aqui, tá? Que você assista o culto de domingo passado. Eu trouxe uma mensagem sobre como que a gente, quais são os critérios para a gente ser, né, sermos filhos de Deus. E hoje a mensagem vai ser muito interessante e se aplica muito àquilo que eu falei no domingo passado. A Eliette vai falar sobre o agir do Espírito Santo, então queria que você prestasse bastante atenção e se tiver dúvida, venha falar com a gente, não tem problema nenhum, tá? Quero fazer uma pequena oração e aí então eu passo a palavra para lá, tá bom? Fecha seus olhos. Jesus querido, obrigado por esta noite, obrigado por esse estudo bíblico e peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal. Jesus querido, opera o teu bem sobre aqueles que estão assistindo e aqueles que vão assistir esse vídeo, Senhor. Peço a tua bênção, que o Senhor abra a mente das pessoas, que elas venham ao entendimento da tua palavra. Senhor Jesus, opera o teu bem sobre a vida da Eliette, que vai trazer essa mensagem, cuida da sua casa, da sua família, do seu filho, nora, as netinhas, pai, opera o teu bem sobre esta casa, e livra a Eliette de todo o mal, em nome de Jesus que eu oro, amém. Então, Eliette, é com você. Amém, irmãos. Glória a Deus por esse dia, por essa terça-feira. Gelada. Gelada, fria, bem fria. E, assim, a nossa proposta hoje é também falar do Espírito Santo. Mas, como agem os espíritos de um modo geral? Né? A gente já falou nesse assunto, eu já falei sobre o Espírito Santo, eu estava vendo nos estudos anteriores que a gente tem, e já falei também mais ou menos nesse assunto, mas hoje eu vim trazer coisas novas sobre o assunto. Né? Então, logicamente, a gente sempre usa muitos versículos, eu queria que o pastor abrisse o Word, né? Para a gente poder acompanhar juntos e focalizar biblicamente como a gente vai identificar, né? Qual o espírito que está falando? É o espírito de Deus, é o espírito do homem, é o espírito maligno, é o espírito de Cristo, é o espírito de Jeová, é o espírito do Pai. Então, eu acho que uma palavra dessa, mesmo que ela esteja assim, revisitando estudos anteriores, ela sempre acrescenta muito, né? Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. O primeiro exemplo é 1 Coríntios 2:11, que aqui está se falando em dois espíritos, e eu também quero adiantar uma coisa, irmãos. Quando a Bíblia fala em espírito com E minúsculo, eu vi aqui, nesse estudo, eu vi mais de 560 referências de espírito que aparecem na Bíblia, Novo e Velho Testamento. Espírito com letra maiúscula
ou é espírito de Jeová, ou é o espírito do Pai, certo? Espírito em letra minúscula pode ser espírito maligno, espírito do homem, espírito de Cristo, que é o modo de agir de Cristo, espírito como entendimento, e, às vezes, espírito maligno aparece com letra maiúscula, e, às vezes, aparece com letra minúscula. Eu não tenho uma boa explicação para isso. Tá? Eu não tenho uma boa explicação. Mas, talvez, quando a Bíblia fala o espírito que está naquela pessoa, não é um espírito genérico, mas é um espírito determinado, né? Então, por exemplo, aqui em 1 Coríntios 2:11, fala assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Logicamente, aqui, irmãos, nesse versículo, quando fala espírito do homem, que está, como eu disse, minúsculo, né? Quando se refere ao espírito do homem, e aqui está, senão o Espírito de Deus, que está em maiúsculo, logicamente, aqui está bem claro, pelo contexto, que espírito é esse que está em letra minúscula e que espírito é esse que está em letra maiúscula, né? Mas nem sempre é assim. Nem sempre há essa diferenciação que, pelo contexto, fica tão óbvio, como está aqui em 1 Coríntios 2:11, né? Então, eu só vou falar novamente sobre a origem dos espíritos, e a maioria desses espíritos que eu vou falar são espíritos malignos. Que a pessoa fala, mas de onde vem o espírito maligno? Será que o pai iria fazer um espírito maligno para ficar, desculpa a palavra, atazanando a vida do homem? Para ficar tentando o homem, para ficar trazendo desavenças, para ficar trazendo ira, para ficar trazendo mentiras. Será que o pai ia fazer isso? Né? Então, essa é a primeira pergunta que a gente quer responder. Né? Quem fez esse exército de espíritos que existe, que povoam essa terra? Porque, irmãos, eu acho que a pessoa tem que ser muito materialista para não saber que na Terra, que no nosso planeta, existem muitas forças espirituais, né? Muito tem se falado atualmente que no próprio Palácio do Governo que existem muitas manifestações, cultos espirituais lá, com fundo espiritual, que até ministros do STF têm em seus gabinetes, né? Imagens que lembram cultos espirituais, né? Eu acho que só dá para a gente falar até aí. Então, em Gênesis 2:1, queria que o pastor abrisse, Gênesis 2, pode deixar o tempo todo aberto, viu, pastor, o Exword, porque a gente vai ficar aí no Exword o tempo todo. Em Gênesis 2:1, fala assim os céus, aqui está se referindo, irmãos, à obra de Jeová, vocês sabem, né? Jeová, Gênesis, e Velho Testamento inteiro, a maioria 99% das manifestações espirituais se referem a Jeová. Inclusive, quando o Velho Testamento fala Senhor em letra maiúscula, você pode colocar Jeová lá aquela palavra que é totalmente cabível, né? Então, o Gênesis 2:1 fala assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Então, em Gênesis 2:1, está se referindo à obra de Jeová e dos seus Elohims, né? No verso 2, e havendo Deus acabado no dia 7º, a obra que fizera, descansou no 7º dia.
Então, aqui está falando, assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. O que é esse exército? Não é um exército de armas, de tanques, de lanças, de escudos. Esse exército se refere a um exército espiritual feito por Jeová. Logo, os espíritos malignos que habitam a terra foram feitos por Jeová. Como é que a gente sabe que esse exército que foram acabados por Jeová se refere a espíritos? Deuteronômio 4,19. Que esse vocês já conhecem, irmãos, mas tem muitas pessoas que vão ver pela primeira vez esse estudo. Inclusive, a gente pede, assim, de uma maneira firme para vocês, que se gostou do conteúdo desse estudo, passe para outras pessoas, né? Então, Deuteronômio 4,16 fala assim: para que não vos corrompais e façais alguma imagem de escultura. Então, ele está falando de pessoas que vão se dobrar a imagens, a figuras. Vocês veem aqui 17, né? Figura de animal, no 18, animal que se arrasta. Então, está se referindo a figuras ou imagens que as pessoas acabam se dobrando para adorar. Aí o 19, que é o mais importante: que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol, a lua e as estrelas, que tem muitas tribos de índio, pessoas, esoterismo, que fica adorando o sol, a lua e as estrelas, né? E todo o exército dos céus. Olha aqui, novamente, o exército dos céus, que são esses anjos e demônios e espíritos com luz ou sem luz, feitos por Jeová, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus, que é Jeová, Senhor em letra maiúscula Jeová, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então, não só Jeová fez, como repartiu esses espíritos, irmãos. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que ter em mente muito forte, essa convicção. Quem fez esse exército do céu, esses espíritos, esses seres espirituais que povoam a terra, foi Jeová, e ele repartiu entre os povos. Né? Aqui está falando. E segundo Reis 17:16, também fala isso, porque às vezes a pessoa fala, não sei de onde surgiu tantos demônios, né? A Bíblia está respondendo. Né? Então, segundo Reis 17:15, fala assim: e rejeitaram os seus estatutos, quer dizer, aqui Jeová está dando bronca, porque ele quer que adore só ele, né? Então, 16 fala: e deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Quer dizer, vários espíritos lá viram que esse povo estava servindo a Baal, certo? Então, na Bíblia, irmãos, há centenas de exemplos da ação desses espíritos, né? Desses espíritos que pertencem ao exército criado, exército dos céus, né? De anjos, de seres espirituais criados por Jeová. Então, se a pessoa ler a Bíblia, Novo e Velho Testamento, ela vai ver que a Bíblia, ela é um livro espiritual, né? Fala muito em espíritos. Então, ela vai ver na Bíblia o Espírito de Jeová, né? Que é o Espírito do Senhor, lá no Velho Testamento. No Novo Testamento, ela vai ver o Espírito Santo do Pai. Na Bíblia também ela vai ver o Espírito de Cristo, que é o modo de Cristo agir. Tem também o espírito do homem, né? Ou o intelecto, né, do homem. Tem a ação de espíritos malignos também, né? Então, por exemplo, quando Jesus morreu na cruz,
e ressuscitou. Quando ele estava aqui na Terra, eu não vou pedir para o pastor ler, só vou dar a referência, é Mateus 16, 7, fala assim, olha, Jesus falando, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo Consolador não virá a vós. Então, o Espírito Santo do Pai, que é o Espírito Santo Consolador, só veio à Terra depois que Jesus subiu, que ele é o representante de Cristo aqui na Terra, né? Então, o Espírito que agia antes não era o Espírito do Pai, era o Espírito, principalmente quando se fala em Espírito Santo, é o Espírito Santo de Jeová, né, que a gente vai ver algumas manifestações, né? E interessante que esse Espírito Santo que veio da parte de Cristo, que Cristo mandou, o Espírito Santo Consolador, ele tem várias atuações, várias funções aqui, né? Ele vai, logicamente, nos consolar, ele vai nos ensinar, ele vai nos guiar, e também ele vai edificar a igreja, né? Principalmente os dons espirituais. Os dons espirituais, dom de profecia, de cura, de maravilhas, todos esses dons, eles são dados para edificação da igreja. O único dom dado para a nossa própria edificação é o dom de línguas, né? Que é dada para a edificação do homem. Isso aí está em Judas 20, não precisa de abrir também não, pastor. Então, esse é o Espírito Santo, certo? Agora eu vou falar do espírito do homem. O espírito do homem, irmãos, é um intelecto misturado com as características de consciência, de personalidade, e é onde Deus age na vida do homem, e é a nossa mente. Então, vocês veem que o espírito do homem abarca todas essas vertentes, né? Por exemplo, fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que é esse pobre de espírito? É uma característica que mora no espírito do homem, né? Então, essa característica é o próprio entendimento. Tanto assim que Jó, também não precisa abrir, pastor, 20, verso 3, e Jó 32, verso 8, fala que o entendimento mora no espírito do homem, né? Então, esse entendimento é o modo de agir, né, do homem. Fala também, tem um versículo em Eclesiastes que fala assim, não te apresses no teu espírito a irar-te, né? Porque na ira repousa a característica dos tolos, mais ou menos assim, está em Eclesiastes 7:9. Também não precisa abrir, pastor. Mas o que eu quero falar para vocês, irmãos, que eu achei muito interessante, hoje eu percebi isso. Porque na crucificação de Cristo, e Cristo também tinha o seu intelecto, tinha a sua mente, né? E Cristo tinha o seu modo de agir, que também se chama Espírito de Cristo, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Mateus 27:50, que é que eu achei uma coisa assim muito interessante que eu quero dividir para os irmãos. Mateus 27:50, isso, fala assim, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, quer dizer, ele estava morrendo na cruz, e com grande voz, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram seus sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Então, o que aconteceu? Vamos voltar aqui no verso 50, que fala assim,
Jesus rendeu o Espírito. O que dá a impressão, irmãos? Que Jesus entregou o seu Espírito, certo? Assim, a maioria das pessoas falam e pensam. Mas, na verdade, o que aconteceu é que Jesus teve a cessação do seu cérebro, porque ele morreu, o cérebro parou de funcionar, né? Então, naquele momento, aconteceu o que acontece com todas as pessoas. O cérebro para de funcionar porque para de ser oxigenado, não tem mais intelecto, não tem mais pensamento, não tem mais modo de agir, porque por algum tempo, Cristo ficou na morte, né? Ele ressuscitou ao terceiro dia, mas ele precisava dessa morte para ele morrer como um cordeiro imaculado para nos remir dos pecados. E naquele momento ele não era Deus, porque Deus não morre. E quando fala que ele rendeu o Espírito, ele teve a cessação das suas atividades intelectuais. O seu intelecto não funcionava mais, né? Tanto assim que ele foi carregado por outras pessoas, né, até o sepulcro, né? Bom, então, isso é do espírito do homem, certo? O espírito do homem é o nosso intelecto, é o nosso pensamento, é onde o Espírito Santo age também. Agora, eu queria falar sobre as manifestações dos espíritos imundos. Isso aqui é uma coisa bem interessante também, irmãos. Lógico que todo mundo sabe que a Bíblia fala muito, todos nós a vida inteira ouvimos falar, né? Por exemplo, aquela história, o espírito do homem sai, o espírito imundo sai do homem, anda por lugares buscando o repouso, e depois ele volta, encontra a casa adornada e traz mais 7 espíritos piores que ele, né? Então, existem espíritos malignos que podem habitar o homem como parasitas dentro de hospedeiros, né? Eu penso dessa maneira, né? Então, esses espíritos são aqueles que vieram do exército dos céus, feito e distribuído por Jeová, né? Então, agora eu quero linkar com aquele começo do estudo que a gente está fazendo, porque todos esses espíritos imundos, irmãos, que estão vagando aqui na Terra, foram feitos por Jeová. Por isso que a gente não acredita que Jeová é o Pai. A Bíblia inteira prova, porque o Pai não ia fazer esse tipo de ação, esse tipo de construção para destruir o homem, né? Como a lei também. A lei não foi dada pelo Pai, a lei foi dada por Jeová, né, para a destruição do homem. Então, esses espíritos podem trazer doença, às vezes se manifestam em pessoas nas igrejas, às vezes se manifesta em religiões ligadas a orixás, caboclos, mesa branca, às vezes também se manifesta esses espíritos lá, né? Então a pessoa muda a voz, cai, convulsiona, dá um vexame na igreja, né? Ou esses espíritos podem até se manifestar com doença, só que a gente tem que ter em mente que nem toda doença é espírito maligno. Muitas não são, algumas são, né? Por isso que tem aquela passagem na Bíblia que Jesus expulsou o espírito, até eu queria que o pastor abrisse, que é muito interessante, Marcos 9,17. Marcos 9,17, que foi trazido uma criança ou um adolescente, né, que tinha um espírito que deixava o adolescente mudo. Então, Marcos 9,17, fala assim: e um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te
o meu filho que tem um espírito mudo. Agora eu queria que o pastor pulasse por 25, mas vocês estão vendo aqui no 17 que esse espírito mudo está em minúsculo. Espírito mudo está em minúsculo. Aí no 25, isso, está em minúsculo, o pastor até destacou. Agora no 25 fala assim, e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito, com letra minúscula, imundo, dizendo, olha agora, irmãos, pastor, coloca aí, espírito, o que Jesus disse? Dizendo, espírito, está em maiúsculo? Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Então, irmãos, esse critério da gente falar, olha, toda vez que foi espírito imundo, é minúsculo, não é. Vocês veem que aqui, talvez, Jesus sabia qual era esse espírito, por isso que ele, quando escreveu, né, quando foi escrito aqui esse versículo de Marcos, como era um espírito determinado, foi escrito em letra maiúscula. Então, falar que toda vez que é espírito maligno é em minúsculo, não é. Tá? Apesar que no mesmo versículo fala, repreendeu o espírito imundo. Né? Eu achei, assim, interessante. Outra coisa, irmãos, que eu acho interessante a gente destacar aqui, que nem sempre uma pessoa que está sob a influência do espírito maligno, ela vai cair no chão, vai dar vexame, vai estribuchar. Não, não. Muitas vezes a pessoa tem um espírito maligno que entrou sutilmente na vida dela. Aí não vai cair no chão, não vai ter gritaria, não vai ter alvoroço, somente vai mudar os rumos da vida da pessoa, vai mudar a vontade da pessoa, né? A vontade daquele indivíduo vai estar submetido a um espírito maligno, e isso a gente vê todo dia, e muito mais do que pessoas que caem na igreja, né? Eu vou dar um exemplo, né, que está em Lucas, Lucas 22, 3, né, que é o próprio exemplo de Judas, né? Então, Lucas 22, 3 fala assim, entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais sacerdotes, com os capitães, de como entregaria Jesus, né? Ele o entregaria. Os quais se alegraram e convieram em dar-lhe dinheiro, tá. Então, irmãos, a gente vê que Satanás entrou em Judas. E Judas continuou como uma pessoa normal. Ele não tinha nada de diferente. Ceiou, né? Fez a última ceia lá, pelo menos o começo, com os outros apóstolos, andava normal, falava normal, comia normal, e a maioria das pessoas que estão sob efeito da influência do diabo também agem assim, agem normal, né? E a gente vê que esse desdobramento da ação espiritual maligna é muito variado, né? Então, por exemplo, tem pessoas que a Bíblia fala, também não precisa abrir, pastor, em Levítico 20, 27, que fala de uma mulher que tem um espírito de adivinhação, né? Então, esses que lemão, tarô, carta, globinho, lendo globinho, né, o futuro, isso aí tudo faz parte de adivinhação, espírito de adivinhação, e às vezes eles adivinham mesmo, né? Porque está adivinhando sob influência do espírito maligno, né? E interessante também, irmãos, que às vezes a pessoa fala assim, não, Jeová é um Deus bom, Jeová só fez coisas boas, né? E que história é essa de falar que Jeová é um Deus mau? Jeová é um Deus mau, irmãos. Jeová é o Deus do Velho Testamento que teve muitas ações reprováveis, né? Tanto assim que Jesus, ele rompeu com Jeová, né? Ele rompeu com Jeová na cruz, né? Aliás, Jeová, quando percebeu que
Jesus era o Messias do Pai e não o Messias dele próprio, ele abandonou, né? Tanto assim que Jesus fala, né? Deus meu, por que me abandonaste? Porque naquele momento Jesus ainda era homem, ainda estava como Deus homem. Ele não tinha sido ressuscitado nem glorificado, né? Bom, então vamos ver algumas ações de Jeová. Por exemplo, aqui, Juízes 9, 23. Aqui acho que vale a pena o pastor abrir, para a gente ver que o Espírito de Jeová, às vezes, fazia muitas ações ruins, né? Então, Juízes 9, 23 fala: enviou Deus, Jeová, né, um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e esses se houveram alevosamente contra Abimeleque, né? Juízes 14, 19 também, né? A gente vê que esse espírito de Jeová, ele se apossava das pessoas, parece muito com história de espírito maligno, pessoas possessas, né? Juízes 14, 19. Então o Espírito do Senhor Jeová tão poderosamente se apossou dele que desceu aos Escalonitas e matou deles 30 homens. Né? Então a gente vê, vamos continuar, e tomou as suas roupas e deu as mudas e roupas aos que declararam o enigma, porém acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. Então a gente vê, irmãos, que o Espírito de Jeová, e quando ele entra na pessoa, né, como em Sansão, né, que matou não sei quantos com uma queixada de jumento, Saul, né, em 1 Samuel 11:6, não precisa de abrir, pastor, que fala que o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e aí se acendeu nele grande ira, né? Fala também em 1 Samuel 16:4, que o Espírito de Jeová saiu de Saul, e aí Jeová mandou um espírito mau atormentar Saul, né? 1 Reis 22, 23, fala que Jeová pôs espírito de mentira na boca de profetas. Irmãos, vocês acham que Jesus, o Pai, iria colocar espírito de mentira na boca de alguém? Né? Então, isso se repete em 2 Crônicas 18, de 20 a 22, né, que fala: eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca dos profetas. Irmãos, isso não faz parte das ações do Pai. Né? Então, Jeová, no Velho Testamento, muitas vezes ele expõe a sua identidade, né? Com guerras, com falta de misericórdia. É que as pessoas, irmãos, quando lê Velho Testamento, lê só assim, olha, alguma coisa em Daniel, alguma coisa em Isaías, alguma coisa de Neemias, olha, Elias, ele subiu na carruagem, no céu. Então, se a pessoa for ler a Bíblia meticulosamente, ela vai ficar escandalizada com o que acontece no Velho Testamento. É uma carnificina. Aí como é que a gente explica o Pai mudando de personalidade? Se Deus não muda. Se Deus muda, ele não é Deus, né? Então, o que é? São dois deuses. Né? Então, às vezes na Bíblia, até a gente vê no Velho Testamento, coisas boas que vão acontecer futuramente, né? Então, o que eu penso, irmãos, que muitas coisas que os profetas falavam que iria acontecer futuramente, na verdade, foi Cristo que cumpriu essas promessas, né? Por exemplo, em Isaías 61, 1, pode abrir, pastor, esse aqui eu acho que vale a pena abrir. Isaías 61, 1. Isso. Fala assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu, esse Senhor Jeová. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Aqui estava se referindo ao Messias de Jeová, né? Por exemplo, em Isaías 44:3, se o pastor quiser abrir, Isaías 44:3, que fala assim, porque eu derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, né? Então a gente pensa, poxa, tem coisas assim que é tão bonita, né, no Velho Testamento, mas, irmãos, Jeová não promete salvação, não promete vida eterna, o máximo que ele promete são bênçãos materiais, o máximo, né? Então, só terminando, né, para dar tempo da oportunidade dos pastores falarem, o Espírito de Jeová, irmãos, também agiu no Novo Testamento, né? Algumas vezes ele agiu no Novo Testamento. Por exemplo, o exemplo mais clássico de Jeová agindo no Novo Testamento foi na própria tentação de Jesus, né? Porque na tentação de Jesus, isso está em Mateus 4:1, fala que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Se o pastor quiser abrir, pode abrir, pastor. Já está. Foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado ao diabo. Só que na própria Bíblia fala que Deus, Pai, não tenta ninguém. E Deus também não pode ser tentado, né? Isso aqui é uma prova que Jesus estava na sua condição humana e não condição divina. Mas o que mais eu quero focalizar aqui, irmãos, é que esse espírito que levou Jesus para ser tentado por Satanás não é o Espírito Santo do Pai. Que o Espírito Santo não tinha sido dado, mas não é o Espírito do Pai. Esse Espírito se refere a uma ação de Jeová no Novo Testamento. Porque Deus não tenta a ninguém, isso está em Tiago 1:13, né? Então, a gente viu, irmãos, as ações espirituais existentes, porque a Bíblia é um livro eminentemente espiritual. Então, a gente tem que ter bem em mente que existe o Espírito de Jeová, o Espírito de Cristo, o Espírito do Pai, o Espírito Santo, o espírito do homem, espíritos malignos que foram feitos por Jeová, e a ação desses espíritos estão todas presentes no nosso dia a dia. Estão todas presentes no nosso dia a dia. E, para a gente se defender disso, Jesus Cristo em nossas vidas, né? A glória de Jesus Cristo morando dentro de nós, para a gente ter a proteção, para a gente abrir os nossos olhos, para a gente poder não se envolver em situações que possam ter consequências ruins para nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Show de bola, Eliette. Eu tenho algumas coisas para falar. Espera aí, deixa eu voltar aqui, que eu fiz sem querer. Pronto. Então, fica aí, Eliette, fica aí. Ficar olhando para você é melhor. Que aí dá a impressão que está conversando, né? Então, muito boa essa sua explicação. Algumas coisas que você falou eu realmente não sabia. Agora, quando a gente lê a Bíblia, né, eu estou falando isso por causa da gravação, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque algumas palavras, elas fogem um pouco do nosso dia a dia, né? Não é comum, por exemplo, você falar sobre espírito como sendo uma ideia, né? Poxa vida, aquele cara é espirituoso. O que significa isso? Significa que ele é uma pessoa para frente, animada, percebe?
Então, quando fala do Espírito de Cristo, né, naquele verso que fala, acho que é Tiago, não é isso? Que ele fala do Espírito de Cristo, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque ele não está falando daquela parte etérea de Jesus, está falando da ideia, da maneira de Cristo agir. Ou então, aquele texto que fala assim, provai os espíritos. Lembra desse texto? Onde está, hein, Eliette? Você lembra? Está fechada. Eu Abre aí. estava procurando do Espírito de É João, né? 1 João. O Espírito de Cristo, que indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir, está em 1 Pedro 1:11. Agora, esse outro pastor Valdo falou. Qual que é, Valdo? Você fala do Espírito... Provai os espíritos. Vou procurar aqui. É 1 João. Deixa eu ver aqui. João, 1 João 4:1, que fala, amado, não creiais ao Espírito. Exatamente. Olha lá, amados, não criais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas se vêm levantando no mundo. Eu gosto muito de falar desse versículo, porque ele é um clássico. E outras pessoas, quando leem esse texto, têm dificuldade para entender. Como que eu posso provar um espírito? Como é que eu sei se um espírito... Ou seja, aquele espírito que ele está dizendo, que ele pode estar entendendo aqui, se fosse aquele, como se fosse um fantasma, ou um anjo, né? Não, queridos, cuidado com isso. Não é um fantasma, não é a parte imaterial do ser humano, como falam os espíritas. Não. Aqui, ó, não creiais a todo espírito, a toda ideia. Espírito aqui está no sentido de ideia. Provai se os espíritos, se as ideias são compatíveis com Deus. Porque já muitos profetas se têm levantado no mundo. O que significa isso? Significa que tem muita gente implantando ideias erradas. Entendeu? Então, o próprio texto, quando a gente lê, a gente tem que tomar um certo cuidado para ler, porque a gente pode ser levado pela nossa cultura. E a nossa cultura, e eu já comentei aqui diversas vezes, né? Vou só falar de novo, irmãos, porque para ficar gravado. Eu lembro que eu era moleque, pequenininho, lá no Paraná, no interior do Paraná, em Arapongas. Eu lembro que morreu uma pessoa ligada à minha mãe, uma amiga, o pai de uma amiga e tal, e não sei o quê. E aí nós fomos no enterro. Lá no Paraná, os enterros eram feitos nas casas das pessoas. Não é que nem aqui, que você leva lá no cemitério, tem um lugar para fazer velar a pessoa. Lá no Paraná, não. Se velava na sala da pessoa. Botava um caixão ali, ó, e ficava ali o caixão, entendeu? E aí eu fui com a minha irmã, com a minha mãe lá, minha mãe foi. Aí eu catei na mão da minha irmã assim, eu devia ter uns 11 anos por aí. Eu falei, Márcia, vamos lá fora para a gente ver se a gente consegue ver o espírito dessa pessoa indo para o céu. Olha só a nossa cabeça como é. Percebe, irmãos? E espírito aqui, ele não está falando desse espírito, está falando da ideia. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Ou seja, a ideia levada por Deus. Todo espírito que confessa, ou seja, toda ideia que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito ou toda ideia que não confessa não é de Deus. Este espírito é do anticristo, ou seja, essa ideia é a ideia do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e eis que já está no mundo. Percebe? Então, irmãos, toma cuidado quando lê, não fica assim, imaginando coisas que não devem ser imaginadas, tá bom? Para isso nós estamos aqui, para resolver essas dúvidas. Fala, Valdo, pode falar. Não, então, a ideia que eu tenho, né, quando essa questão aí relacionada com o espírito,
eu entendo assim como sendo uma ideia consolidada, né, bem consolidada e inspirada, porque muitas dessas ideias são inspirações de espírito, porque a Bíblia fala do espírito do engano, né? Então, a questão do espírito eu entendo dessa forma, que é uma ideia bem consolidada e que existe uma inspiração atrás. Tem Sim. algo que está inspirando, né, o homem, querendo passar uma mentira, um engano para o homem levar isso adiante, né? Inclusive formar seitas, formar religiões, através desse espírito, dessa ideia que seria uma ideia muito bem consolidada. Eu entendi mais ou menos, né? Não, tá perfeito, Walter. Eu só estou aqui fazendo esse alerta no sentido de que a gente tem que tomar um certo cuidado quando lê a Bíblia, senão vai em achar que a Bíblia é espírita, e não é. Sim. Não é. Tá certo? Bom, é isso que eu tinha para falar, Eliette. Se o pastor Weber quiser completar. A Bíblia não é espírita, ela é espiritual. Ela é espiritual, exatamente. Pastor Weber. É uma benção, né, essa palavra aí, maravilha. Eu só tenho uma dica para passar para os irmãos aí, é o seguinte, que o Espírito Santo do Pai é muito fácil. Você, para conhecer o Espírito Santo do Pai, você tem que conhecer o Senhor Jesus Cristo. Sem conhecer o Senhor Jesus, infelizmente, você não vai conhecer o Espírito Santo. Por quê? Porque aqui em João, capítulo 15, versículo 26, diz o seguinte: mas quando vier o Consolador, quer dizer que ele não estava, né? Aquilo que o pastor Hélio disse, ele não estava aqui. Ele veio depois, Jesus só falou que ele só virá se eu for, né? Ele só veio porque Jesus foi, porque se Jesus não vai, ele não viria. Então, aqui diz, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade... o versículo é João, capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Então, nós só vamos conhecer o Espírito Santo se a gente conhecer o Senhor Jesus Cristo. Porque é impossível você conhecer o Espírito Santo do Pai sem conhecer o Senhor Jesus, porque ele veio para testificar de Cristo. Então, tudo que sai do Senhor Jesus Cristo não é o Espírito Santo do Pai. O Espírito Santo do Pai, ele está focado em Jesus Cristo. O Espírito Santo do Pai jamais vai falar para você não oferecer a outra face. Se tem algum espírito aí que falar para você não oferecer a outra face, não é o Espírito Santo do Pai. Porque o Espírito Santo do Pai, ele veio para testificar de Cristo. Então, nós só conhecemos o Espírito Santo se a gente conhecer o Senhor Jesus. Aí nós vamos ter a gente conhecendo o Senhor Jesus, nós vamos ter o discernimento do Espírito Santo. Então, o que acontece? O que eu tenho observado? Muitas igrejas não conhecem o Espírito Santo. Porque não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Está focando muito no Velho Testamento, conhecendo muito o Velho Testamento e não conhecendo bem o Senhor Jesus Cristo. Então, como é que nós vamos saber se é o Espírito Santo ou não? Se ele testificar de Cristo, é o Espírito Santo. Se não testificar de Jesus Cristo, não é o Espírito Santo. Ele pode falar a coisa mais linda do mundo, mas se não tiver em Cristo, não é o Espírito Santo. É essa visão que a Bíblia me mostra através desse versículo aqui. Então, meus irmãos, se você quiser conhecer o Espírito Santo, conheça primeiro o Senhor Jesus Cristo. Aí você vai começar a conhecer as ações do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo age? Opa, esse é o Espírito Santo, que ele agiu conforme o Senhor Jesus Cristo age. Né? Se você for lá atrás, o Espírito desceu e tal, e consumiu 5. Opa,
esse é outro Espírito, porque Jesus falou que ele não veio para matar, ele veio para salvar. Então, está vendo esse Espírito está matando por aí? Não é o Espírito Santo do Pai, porque esse não está testificando de Cristo. Ele está testificando de outro Deus aí, outra coisa. Então, é muito simples conhecer o Espírito Santo e saber a ação, a verdadeira ação do Espírito Santo. Né? E para que isso aconteça, nós temos que conhecer o Senhor Jesus Cristo. Então, por isso eu aconselho os irmãos não perder culto, né? Através dos cultos é que nós vamos conhecendo o Senhor Jesus Cristo e conhecendo a ação do Espírito Santo, como o Espírito Santo age, né? Então é por aí que eu vejo. Por isso que eu amo a Igreja de Interlagos, porque a Igreja de Interlagos, ela nos ensina e nos mostra como Jesus é, como realmente o Senhor Jesus Cristo é. Tem muita gente, irmãos, tem gente que tem 20 anos na igreja e não conhece o Senhor Jesus ainda. É incrível, sabe? As ações do Senhor Jesus Cristo, né? Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, né, uma pessoa da Igreja Universal. Ele, até um mecânico, uma pessoa que mexe com elétrica de carro, ele veio arrumar o carro aqui, até o pastor Waldo conhece ele. É o Oliveira, que é o nome dele. Então, um dia ele veio arrumar um carro aqui para mim, e falando e tal, né, e coisa, comércio, eu conversando com ele, eu achei meio estranho o que ele falou e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, não, lá na igreja é uma coisa, lá na igreja é uma coisa, agora o negócio é outra. Quer dizer, esse aí não conhece, esse aí conhece menos o Senhor Jesus Cristo do que eu não conheço, não estou nem sabendo dizer, mas ele não conhece nada de Jesus Cristo. Como é que essa pessoa vai ter o discernimento do Espírito Santo? Porque ele tem uma religião. Ele tem uma religião, então, é o que o pastor ele falou, né? E outra coisa, sabe o que ele me falou? Que ele dá o dízimo de tudo que ele recebe, tudo. Se ele faz um servicinho, se dá 10 reais, R$1 é oferta. Se ele dá 50 reais, R$5 é oferta, ele já separa. Né? Então, mas o quê? Ele está conhecendo outro Deus. Ele não está conhecendo o Senhor Jesus Cristo. E muito menos o Espírito Santo, do Pai. Não tem como. Então, um alerta que eu deixo para os irmãos aí. Analisa o Espírito, vê se está testificando de Jesus Cristo. Se estiver testificando do Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo do Pai. Assim que eu enxergo, irmãos. Amém, Eliette. Então, o pastor Weber falou sobre que as igrejas estão muito voltadas ao Velho Testamento, né? Isso é verdade. E pior que isso, tem muitas igrejas que estão funcionando e orbitando ao redor do homem, né? Então, eu acho que isso também é tão ruim quanto, né? A igreja focar no Velho Testamento e a igreja antropocêntrica, né? Hoje me mandaram, só para dar um exemplo, me mandaram hoje um louvor muito bonito, uma pessoa cantando de um modo muito bonito, um rapaz, e aí eu fiquei olhando assim, achei meio esquisito, primeiro que ele fez um risquinho aqui na sobrancelha, né? Quando corta um pedacinho de sobrancelha. Aí eu fiquei olhando aquilo, né, que acaba distraindo a gente, né, distraindo, assim, você perde o espírito do louvor e começa a olhar na pessoa. Aí eu vi, o rapaz estava com um risco de delineador em cima do olho. Que gracinha. Sabe? Nossa, eu fiquei pensando assim, como as igrejas estão... endeusando, às vezes, até esses cantores gospel, né? Se voltando a atenção, em vez da atenção estar em Cristo, a atenção está no homem. Então, fica endeusando esses cantores gospel, e o rapaz com um traço de delineador em cima do olho. Depois você manda para mim que eu quero ver, Eliette. Mando. Aí eu mandei uma resposta assim, eu falei no grupo, né, que foi num dos grupos da família, escrevi assim: servirem a Cristo envolve comprometimento, o rapaz tem um traço de delineador no olho. Aí a pessoa respondeu assim para mim: mas ele canta tão lindo. É isso aí. É isso aí.
Então, falta Aí o Espírito Santo do Pai está bem longe disso aí. É longe. É É verdade. outro Espírito, né? Amém. Vamos fazer uma oração para encerrar. Fecha seus olhos. E você que está nos assistindo também, se você está vendo o vídeo, não tem problema, fecha os olhos que a gente vai orar, do mesmo jeito vai valer. Jesus querido, obrigado por este estudo tão esclarecedor, tão bom, Senhor, que a Eliette trouxe. Peço que o Senhor nos abençoe, nos dê entendimento da tua palavra. E se alguma pessoa, Pai, que tenha porventura assistido este vídeo, que o Senhor possa abrir-lhe o entendimento sobre as coisas, as tuas coisas. Peço, Senhor, que o Senhor atue de forma profunda nas pessoas que venham assistir esse vídeo, venham assistir esse estudo precioso, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.